Paz e bem. Meu nome é Maria Antônia Orreda. Eu sou bacharel em teologia e esse canal é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de deixar um link, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia. Estamos acompanhando a carta aos Gálatas. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28b. Gálatas, capítulo 3, versículo 28b. Não há mais escravo ou livre. Os autores do hino e posteriormente Paulo mostraram às pequenas comunidades cristãs que as diferenças da condição social com implicações civis, políticas, econômicas e ideológicas deveriam desaparecer. A distinção entre livres e escravos estava no cerne da organização da cidade no mundo greco-romano. Os livres gozavam de todos os direitos políticos, econômicos e civis. Os escravos não tinham direitos à dignidade. A força econômica que movia o império era a sociedade escravagista. Sabe-se que no Império Romano a pessoa se tornava escrava por vários motivos: por nascença, por ser prisioneira de guerra, por ter sido vendida por seus pais ou por vender a si mesmas para pagar dívidas. Nossa, pensou? Que horror! A grande maioria dos escravos trabalhava nas cidades ou nos latifúndios. O Império Romano, no tempo de Paulo, estendia-se da Península Ibérica às divisas do Tigre e Eufrates, do norte de toda a África até a Inglaterra atual e as regiões do Nordeste Europeu. E as regiões do Nordeste Europeu atual. Tudo em volta do mar Mediterrâneo e seus arredores pertencia a Roma. Suas forças militares, com seus generais, cônsul ou pretor, demais oficiais, tribunos, militares e centuriões, e ainda os suboficiais, ajudantes e instrutores, reforçadas pelas legiões romanas, entre 1.000 e 8.000 homens. Com seus soldados de primeira e segunda classe, estavam presentes em todas as partes. As cavalarias romanas preparavam também soldados recrutados entre os colonizados, os quais lutavam junto aos romanos. Daí é preciso perceber que a economia devia ser bastante organizada e dinâmica. Ao mesmo tempo, devia ser poderosa
policial e militarmente. Cada região devia manter de todos os modos a presença repressora romana. Os gastos mais profundos eram com a alimentação daqueles milhares de soldados romanos ou das regiões que estavam a serviço do império. Ou seja, as produções agrárias eram consumidas pelas legiões. Depois, as colônias deviam repassar o excedente de produção. Com isso, o sistema escravagista absorvia tudo. Como ficavam e como se mantinham os habitantes nas colônias, quando a presença opressora romana sugava tudo, desde o nível básico dos suprimentos até as necessidades fundamentais. Além disso, uma série de serviços aos imperialistas acontecia por todos os lados da colônia. A parte de infraestrutura, isto é, a limpeza dos uniformes dos oficiais, bem como a manutenção da caserna, a lavagem de roupa dos soldados, as refeições, particularmente em tempos de tensões sociais, era mantida por homens e mulheres do local. Trabalhavam como todos os colonizados, como escravos, tinham que produzir. Pedreiros e seus serventes, mestres de obras, engenheiros, arquitetos, também estavam a serviço das grandes construções, como teatros, escolas, estradas, sempre dentro do sistema escravagista. Pessoas hábeis, como ferreiros, eram preparadas e recrutadas para manterem e fabricarem armas. A classe elmo, galeia, lorica, escudo, parmas e as telas, gládio, pilo, asta ou lança, bem como o ariete, a torre, a catapulta, a balista e etc. Antigas famílias ricas e políticas dos locais não perderam com o novo domínio o seu poderio. Ao contrário, era exigido delas uma intermediação a serviço dos generais romanos. Muitas vezes, antigos latifundiários se comportavam de modo tão exigente com os dominados que sua tirania se igualava à dos romanos, seja por interesses do império, seja por seus próprios interesses. Em alguns lugares, as elites do local eram pseudo-romanas, ou seja, as pessoas eram oprimidas de todas as maneiras. Além da compreensão de que todos os habitantes viviam num sistema escravagista, porque a maior parte da produção era destinada aos imperialistas romanos, em nível individual havia várias categorias de escravos. Nas grandes propriedades agrícolas estavam os maiores contingentes de trabalhadores. A zona rural tinha que produzir, não podia haver escassez. Aqueles que tinham que produzir em piores condições trabalhavam nas minas. Também havia os escravos das pedreiras.
Era preciso lembrar que Roma se impunha por toda parte pelas grandes construções. Não existiam as técnicas modernas. Tudo era o braço e na força. Os funcionários ou escravos públicos, mais bem preparados culturalmente, serviam ao imperador, aos senadores e às famílias da elite em atividades bem variadas na manutenção dos banhos públicos, dos aquedutos, atividades administrativas e educativas. Quanto aos escravos domésticos, suas situações dependiam do humor dos seus senhores e das tarefas que lhe eram confiadas. Com isso, compreende-se que o regime escravagista não atingia somente a pessoa de maneira isolada. O modo de produção escravagista estava ao serviço do império. Inclusive, os antigos magnatas que falavam a mesma linguagem dos imperialistas para se manterem com vantagens ou jogavam no time do império ou perdiam suas vantagens, como mostraram Croissant e Red. A grande presença romana em todo o império era a do patronato. O sistema de relação era vertical, uma pirâmide de relações de poder, em que no topo estavam os deuses. Abaixo do imperador vinham os aristocratas, senadores de Roma e patronato espalhado. Em seguida, os cidadãos romanos, em geral, quase abaixo da pirâmide, os libertos. E na base da pirâmide, os escravos, a grande população do império. Paulo, por viajar tanto pelas estradas romanas, ao apresentar o fim da distinção entre livres e escravos, estava contestando firmemente a situação vigente. Para ele, em Cristo, não podia haver escravo ou livre. Não havia lugar para as diferenças e discriminações. É importante recordar alguns textos em que o apóstolo contesta o regime arbitrário. Encontramos esse protesto em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22 e 23. Ele disse: não vos torneis, pois, escravos de seres humanos. Ainda aos Coríntios, Paulo se indignou com pessoas de posse que na ceia do Senhor discriminavam os pobres e escravos, mostrando que na liturgia não havia lugar para diferenças sociais e econômicas. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 13 e 14, sensibilizado com a miséria de Jerusalém, organizou uma grande coleta para socorrer os miseráveis, afirmando que o que sobrava para alguns deveria ser revertido para os carentes, e só assim haveria igualdade. No bilhete a Filémon, vê-se que, em Cristo, as relações senhor-escravo eram superadas nas pequenas comunidades, e o cristianismo não era compatível com a situação social grego-romana.
o escravo Onésimo se tornou livre. A abertura de fronteiras para a liberdade e igualdade não há mais, escravo ou livre. Foi uma proposta viva para todos, particularmente para os que aderiram a Jesus Cristo. A estrutura de dominação devia ser derrubada, porque sempre foi a barreira mais agressiva contra o Evangelho. Então, a unidade em Cristo tinha que eliminar o sistema social da escravidão. Eliminada a oposição livre, escravo ou senhor escravo, deveria surgir um tipo social de vida diferente, no qual as relações seriam de pessoas que vivem a liberdade e a igualdade no serviço uns dos outros. O tempo da liberdade precisava durar para sempre. E quem já leu a carta a Filemon e já ouviu a história de Filemon e o escravo Onésimo sabe que é uma carta muito linda. Ele é um escravo, ele foge, aí ele encontra Paulo. Paulo evangeliza ele, convence ele a voltar para a casa do seu senhor, mas ele escreve uma carta de próprio punho em defesa a esse escravo. Porque na visão de Paulo, quem serve a Jesus Cristo é inadmissível ter escravo livre. É inadmissível. Todos somos livres em Cristo. Não tem que ser escravo ou livres, né? Todos somos iguais diante do Senhor. Até o próximo vídeo.